O Ministério do Turismo e a TV Cultura estão juntos para levar mais cultura até você. Para você saber mais sobre o universo do audiovisual, convidamos o radialista, produtor de conteúdo digital e diretor de criação, Alan Lico. Olá, gente, tudo bem? É um prazer aqui estar falando com vocês, principalmente sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre a minha escolha profissional, sobre a minha carreira. E neste canal aqui, que é a TV Cultura, lugar onde eu comecei a minha trajetória profissional há 21 anos atrás. Então, é um prazer poder falar com vocês um pouco sobre o que a gente faz, os detalhes um pouco dessa nossa trajetória no audiovisual, e espero poder colaborar um pouco com essa escolha de vocês. Eu acho que, com um primeiro recado, assim, eu acho que escolham, pensem bem, mas, acima de tudo, se divirtam com essa escolha, tirem um pouco da pressão sobre vocês e aproveitem esse momento, porque ele é muito legal. E acho que com o futuro, quando o tempo passa, a gente começa a ter essa dimensão e entende o quanto é legal esse momento que vocês estão passando e vão passar, tá? Bom, meu nome é Alan Lico, eu sou formado em rádio e TV, que era como chamava a faculdade na época que eu fiz. Eu entrei na faculdade em 1999 e me formei em 2002. Eu fiz Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, aí próximo a São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Eram 4 anos de faculdade. Hoje eu sei que a faculdade tem outros nomes, né? Multimeios ou audiovisual. De qualquer maneira, a minha escolha na época foi justamente pela amplitude desta faculdade, porque eu, de fato, quando prestei vestibular, eu prestei para 3 disciplinas diferentes, todas em comunicação. Eu prestei para jornalismo, eu prestei para publicidade e para rádio e TV, audiovisual. Eu queria entrar em rádio e TV. Por que eu era a minha preferência? Porque é uma disciplina muito abrangente. Então, eu sabia que eu poderia ser editor, eu sabia que eu poderia ser produtor, eu sabia que eu poderia ser diretor, eu sabia que eu podia trabalhar com cenografia, com maquiagem, com som, com câmera. Então, como eu não estava muito certo da minha escolha naquele momento, a minha opção foi por uma faculdade que me possibilitasse ser abrangente, e aí, ao longo do percurso, eu poderia ir direcionando a minha carreira para aquilo que me fizesse mais sentido ou não. Então, eu acho que aqui também recomendo a vocês que, no início de carreira, vocês procurem ter experiências diversas, testar coisas diferentes, trabalhar em lugares diferentes, claro, com compromisso, com responsabilidade, mas tentando exercer algumas funções diferentes. Eu tive essa oportunidade na TV Cultura, eu vou contar isso para vocês um pouco mais para frente, mas a TV Cultura foi uma excelente escola para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos gêneros de televisão, trabalhei nas rádios da Cultura, na AM e na FM. Então, dentro de uma única empresa, eu fiquei 6 anos na TV Cultura, dentro dessa única empresa eu tive muita oportunidade de ter contato com vários campos diferentes, com vários programas diferentes e assuntos diferentes, que foi muito legal para mim. Então, eu recomendo que vocês também tentem procurar ou lugares que te deem, de fato, oportunidade de testar funções diferentes dentro da disciplina de vocês, ou procurem mesmo ir variando um pouco, principalmente no começo, para que vocês escolham. A trajetória vai trazer para vocês as melhores escolhas, eu tenho certeza disso. Eu acredito muito que o universo encaminha a gente para aquilo que é melhor, mas para isso a gente precisa testar e estar disponível a isso. A minha época de escola foi muito importante para a minha decisão, é uma época muito, muito importante, porque eu estudava numa escola que me possibilitou fazer aula de teatro, e o teatro não era uma matéria curricular. Então, por exemplo, eu estudava durante o período da manhã, e eu voltava para a escola às 7 da noite e fazia teatro até às 10. Isso 2 vezes por semana. O teatro me fez descobrir que eu era um péssimo ator, na verdade. Foi ótimo ter feito teatro, porque eu descobri que eu não era ator. Mas
foi no teatro que eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a fazer iluminação, eu sonorizava as peças, eu operava a mesa de som, eu comecei a trabalhar como assistente de direção, e eu tive a sorte de, acho que talvez a minha primeira referência profissional, uma pessoa muito importante para as escolhas que eu fiz, e hoje eu tenho muita dimensão disso, que é um dramaturgo, inclusive já fez coisas para a TV Cultura, chamado Samir Yazbek. O Samir era meu professor de teatro desde do ensino médio, na época era a 7ª série do ensino médio, e eu fiz aula de teatro e depois nós viramos um grupo não profissional durante uns 6, 7 anos. Eu já era ex-aluno e continuava fazendo teatro. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e isso já me dava pistas do que eu queria fazer. Eu sempre me interessei muito mais por história, por português, do que por matemática ou por física. Claro, eu estudava essas matérias, tinha um pouco mais de dificuldade, passava, mas o meu interesse, de fato, era para as matérias de humanas. E isso já foi me encaminhando assim, um pouco o que eu queria fazer. Eu já era bastante comunicativo e achei que comunicação era um ramo que eu poderia abraçar. Isso, juntando essa experiência técnica que eu tive no teatro, e que me ajudou muito, me orientou muito, foi quando eu decidi ir para essa disciplina de rádio e TV. E, então, esse foi o motivo um pouco da minha escolha, a abrangência da faculdade, e um pouco de me perceber e de entender as características que estavam em mim, os meus interesses à época, o que me ajudou bastante. Desde o começo da faculdade eu já comecei a trabalhar, porque eu precisava pagar a faculdade, meus pais me ajudavam, mas eu precisava pagar a faculdade. Então eu comecei a trabalhar no estúdio da faculdade, foi um trabalho muito curto, durou algo em torno de 6 meses, e fiz uma entrevista para a TV Cultura, para a Rádio Cultura FM, e fui contratado como estagiário lá. Acabei ficando nas rádios entre a AM e a FM. Comecei na FM, depois fui para a AM durante mais ou menos um ano, e a TV Cultura tinha um programa onde eles incentivavam os estagiários a rodarem nas áreas. Então, como eu já tinha trabalhado na Rádio FM, na Rádio AM, eu fui convidado a ir para a TV, e era meu sonho, de fato, trabalhar com televisão. Ninguém da minha família é dessa área. Minha família, meus pais, eles têm formação só de colégio, né? Então, eles trabalharam ali. Meu pai era feirante, a minha mãe era bancária. Então, eu não tive referências na minha família dessa minha área, mas eu encontrei essas referências um pouco na escola também. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada, então eu desde cedo gostava de ler muito, o que eu acho muito importante. Então, eu lia muitas peças de teatro, acabava que eu começava a ler roteiros de filmes e ia bastante a cinemas. Então, eu tinha necessidade de trabalhar para eu poder, de fato, ajudar com a mensalidade da escola, da faculdade, e principalmente para eu poder acessar esse tipo de referência. Na área de audiovisual é muito importante a gente ter referências. E são as mais diversas possíveis. Então, é importante que a gente consuma muito YouTube, TikTok e Instagram, mas é muito importante também que a gente assista os clássicos, assim, né? Esses cineastas que são aí aclamados, né? Stanley Kubrick, por exemplo, no meu caso, é um cineasta que eu gosto muito, Tarantino, outros mais pop também. É muito importante que a gente consuma muito conteúdo. E é fundamental porque isso vai criando na sua cabeça uma caixa de ferramentas, porque aí quando você precisa de uma solução, você acessa, você se lembra de algo que alguém já fez. Então, é muito importante na área de audiovisual a gente acessar essas referências, seja elas quais forem. E eu fiz bastante isso durante a faculdade. Então, logo no segundo ano de faculdade, eu entrei na TV Cultura, fiquei esse um ano nas rádios e fui para a TV. O primeiro programa de TV que eu fiz foi um programa da Soninha, chamado RG. Era um programa ao vivo, era um programa diário. Então, é muito desafiador a gente fazer programa ao vivo, porque você precisa de muita preparação prévia e na hora tem que acontecer. E eu, desde esse momento, éramos em 4 estagiários, e eu era o estagiário que cuidava dos roteiros. Então, eu colaborava no roteiro, eu escrevia, na época a gente chamava de crawl, né, são essas letras que entram aqui embaixo, eu fazia esse texto. Eu fazia toda a pesquisa de texto para embasar e para dar subsídio para a apresentadora,
e eu acompanhava o diretor na hora do ao vivo com o roteiro. Depois do RG, que era um programa ao vivo, um programa que tinha banda, né? Um programa, uma revista, né? Digamos assim, com convidados, com matéria, com números musicais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande nome da TV, o Antônio Bujanra, que ele apresentava um programa chamado Provocações na época. Tinha uma grande admiração por esse profissional, justamente pela história que ele já tinha no teatro, e tive a oportunidade de trabalhar com ele e fazer um pouco esse programa. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho do Antônio Bujanra na Bandeirantes também, com o André Bujanra, que é um cara que eu admiro muito, também um grande músico, uma outra grande referência para mim. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar de fazer um projeto chamado Ilha Rá-Tim-Bum, que era um projeto dessa marca Rá-Tim-Bum, a qual eu tinha muito carinho, porque eu cresci assistindo esse conteúdo, eu consumia esse conteúdo como audiência, e ter a oportunidade de trabalhar em algo que levava a marca Rá-Tim-Bum era muito legal para mim, e era um gênero diferente, era dramaturgia, era uma série muito grande, com muitos desafios de produção, era uma produção muito grande, com muitas gravações externas, são gravações que nós fazemos fora do estúdio, gravação na praia, gravação no meio do mato, tinham personagens que eram muito maquiados, então a gente acompanhava esse processo todo, e, poxa, contribuiu muito na minha carreira, porque, como eu disse, eu tive essa oportunidade, então eu já tinha feito ao vivo, eu já tinha feito programa gravado, eu já tinha feito especiais musicais e eventos, e agora estava fazendo dramaturgia. E aí, nesse momento, depois desse projeto, eu fui efetivado na TV Cultura, virei produtor, fiz um outro projeto de dramaturgia aí já como assistente de direção, onde eu dirigia, eu era responsável pela figuração, era um programa chamado Galera, que era uma série infanto-juvenil também, que passava numa escola, tínhamos 50 figurantes, e eu era o responsável em organizar os figurantes, levá-los para a cena, marcar a posição deles. E depois disso, eu já era produtor na TV Cultura, e eu comecei a me interessar pela parte mais técnica. Então, eu comecei a querer aprender a fazer câmera, comecei a querer aprender a editar. Era uma época onde os equipamentos eram muito caros. E a Sony começou a lançar uma câmera portátil, que era mais acessível e de fácil operação, inclusive, né? Nós não tínhamos celulares nessa época, então as câmeras não eram algo que tinha tanta familiaridade assim. E com a edição aconteceu a mesma coisa, né? Os softwares de edição começaram a ficar mais baratos. Hoje a gente pode editar no celular, né? Então hoje é muito simples, mas na época era muito caro, principalmente ter uma ilha de edição. E aí, nessa época, então, a gente começou a ter acesso à tecnologia de uma maneira mais barata, e eu comecei a me interessar na operação. Então eu comecei a fazer câmera, comecei a editar, e isso me levou a virar repórter abelha do programa Vitrine, que na época era apresentado pelo Marcelo Taz, que até hoje está na TV Cultura. O repórter abelha era um conceito muito novo na época, e hoje é super comum, né? Todo mundo tem uma câmera no seu bolso, mas nessa época não. Então, eu saía sozinho com a câmera, nós chamávamos de matérias impressionistas, né? Porque a gente entrava na cena e vivia aquele contexto de dentro. Era uma câmera muito fácil de operar, cabia numa única mão e tal. E aí, nessa época, eu escrevia a minha pauta, eu saía para gravar, produzia a minha pauta, eu saía para gravar, eu voltava, editava a minha pauta e entregava ela pronta. Então, eu fazia de ponta a ponta todo o processo de produção. E isso eu considero algo muito importante também na carreira de audiovisual, que é a gente não pular etapas. Então, tem que passar por produção, tem que passar por roteiro, tem que passar por edição, tem que passar para que você seja um profissional completo, seja a disciplina que você escolher, se você quiser ser diretor, maquiador ou produtor. Eu acho muito importante que a gente tenha a oportunidade de vivenciar essas disciplinas. A parte técnica na nossa profissão é fundamental. Se a gente não tem domínio técnico, a gente não consegue dar vazão ao artístico, não tem jeito. É só com domínio técnico que a gente consegue colocar a parte artística para fora. E aí, em 2005, 6 anos depois que eu tinha entrado na TV Cultura, 2005, 2006, eu abri uma produtora com outros 2 amigos, e foi quando eu resolvi sair da TV Cultura para empreender. E eu tinha 23 ou 24 anos na época, eu era muito jovem, mas foi muito bom também. Eu passei 3 anos tendo minha produtora, e foi muito bom porque eu já dominava ali todas as etapas de produção. Então, na produtora era eu e mais 3, era eu mais 2 sócios e mais uma pessoa que nos contratávamos.
Então, ali eu fazia tudo, eu fazia a venda, eu comecei a exercitar meu lado comercial, eu montava os projetos, eu escrevia os roteiros, eu dirigia as gravações, eu mesmo editava. Então, essa experiência que a TV Cultura me deu, me levou, de fato, a ter uma produtora. Vivi durante 3 anos nessa produtora, até que fui chamado a trabalhar no SBT, para fazer o Teleton, que acho que todos vocês conhecem, é um projeto muito legal. O objetivo é arrecadar fundos para a ACD. Então, fui trabalhar no SBT, e ali eu já estava um pouco cansado de ser produtora, porque apesar de ser muito prazeroso a gente trabalhar demais, poxa, eu vou trabalhar no SBT. Queria ter essa experiência também. A TV Cultura ser uma televisão que tem também a colaboração estatal, então a gente tem menos pressão pela audiência, a gente consegue fazer coisas com maior qualidade, coisas artísticas, e a gente consegue levar cultura para vocês. Quando você está numa televisão, é puramente comercial. Eu queria ter essa experiência um pouco também. Fui para o SBT, já como assistente, já como diretor assistente nessa época, e quem me chamou para trabalhar no SBT era uma outra pessoa que eu conheci na TV Cultura, que é o Michael. Ele é editor na TV Cultura e me chamou para trabalhar com ele no SBT. Trabalhamos ali há algum tempo, fiz alguns projetos no SBT, não só o Teleton. E nessa época eu não era contratado com carteira assinada, e a gente tem bastante disso na nossa área também. Então, eu era um prestador de serviço como empresa, e assim eu fiquei um tempo entre SBT e TV Bandeirantes. Então, eu alternava os projetos. Eu pegava, às vezes, projetos de 4 ou 5 meses no SBT, quando acabava, eu engatilhava outro. No SBT eu era diretor assistente, na TV Bandeirantes eu era editor. E assim eu fui levando durante um bom tempo da minha vida. Na TV Bandeirantes eu virei diretor diretor de programa, eu era diretor assistente até então e editor, e na TV Bandeirantes eu virei diretor. Primeiro eu virei diretor de chamada, e aí, de novo, né, toda essa experiência que eu já tinha com a parte técnica me levou para esse caminho, porque eu mesmo escrevia as minhas chamadas, eu dirigia as minhas chamadas, eu mesmo editava. Então eu fui encaminhando para isso durante um tempo no departamento de chamadas da Bandeirantes, e depois eu comecei a dirigir um programa chamado Sabe ou Não Sabe, com outra pessoa muito querida para mim, que é o André Vaz, um apresentador. Nós fazíamos um programa de rua, então a gravação era muito exaustiva, porque era todo dia na rua, das 9 da manhã às 5 da tarde, gravando o programa. Mas, ao mesmo tempo, era muito prazeroso, porque tinha contato com o povo. Nós queríamos fazer um programa muito popular. Então, era um programa de tarde. Então, a gente queria ser companhia para as pessoas que estavam do outro lado assistindo a TV. Era um game show gravado na rua. Nós conhecíamos muita gente, contávamos muitas histórias. Sempre foi muito divertido. Deste momento, então, eu fui dirigir o programa do Rafinha Bastos, o Agora é Tarde. Aí já era um outro tipo de produção. Lá eu trabalhei com o André Bujanra, filho do Antônio Bujanra, que eu tinha trabalhado anos atrás. Era outro tipo de produção enorme, 50 pessoas na produção, eu era o diretor desse programa, então tinha bastante responsabilidade, mas eu dirigi o programa durante 3 meses e o programa acabou. Então eu mal tive esse gostinho e o programa acabou. E aí, nesse momento, eu fui convidado a trabalhar na Endemol. A Endemol é uma produtora holandesa. Na verdade, hoje ela faz parte de um grupo francês chamado Bunny J, mas é uma produtora francesa que trouxe o MasterChef para o Brasil. Então, a Endemol é a dona, por exemplo, do formato Big Brother. A ideia do programa é da Endemol e eles licenciam para a TV Globo produz. E do MasterChef também. Nesta época, foi quando eu fui introduzido e caí no mundo digital. A minha função lá era ser diretor de digital. Então, talvez o projeto mais importante que eu tenha feito ali foi o canal do MasterChef no YouTube. Nós estruturamos todo o canal, começamos com as redes sociais, junto com a TV Bandeirantes. E como eu já tinha trabalhado na TV Bandeirantes, era muito propício que eu estivesse ali, porque eu conhecia todo mundo, então eu conseguia me relacionar, e a gente, nesse momento, passei a fazer algumas articulações um pouco mais políticas, um pouco mais de negócios, porque a gente existia essa época, e isso era o começo, né? Assim, o YouTube estava ainda começando a vender comercial e tudo mais. Talvez o YouTube tirasse a audiência da TV. E a gente achava que não, a gente achava que eram audiências complementares. Eu tinha um tipo de público na televisão e tinha um outro tipo de público no YouTube. Então, que essas coisas podiam se relacionar e que, comercialmente, talvez trouxesse mais sucesso no programa. E foi o que aconteceu.
Então, nós colocamos as redes sociais do MasterChef, estruturamos todo o YouTube. Nesse momento, eu comecei a tomar contato com uma outra área chamada Branded Content. Nada mais é do que conteúdo para marcas, onde nós atendíamos as agências de publicidade e os clientes e formatávamos programas de televisão. Por exemplo, eu fiz um programa chamado Cabelo Pantene, que era para Pantene. Eu fiz um programa chamado Mestre Cervejeiro, que era um reality show sobre fazer cerveja para Eisenbahn. Depois comecei a trabalhar para outras empresas. E aí, numa função um pouco mais executiva e comercial. Então, eu ia até o cliente, eu entendia qual era a necessidade dele de comunicação, eu criava o projeto, eu ajudava na venda e depois eu acompanhava a execução desse projeto. E aí eu tinha que juntar o lado artístico e o lado comercial para o objetivo ser o mesmo e a gente entender bem o cliente e fazer programas que a audiência gostava. Isso me levou até a TV Globo, onde eu passei 2 anos e meio, trabalhando numa área também chamada Viu, que é dentro da TV. Na verdade, comecei na Globosat, depois virou Globo, que é a área que trabalhava as redes sociais dos canais. Então, o canal de humor do Multishow, o canal de culinária do GNT, fazíamos alguns canais de viagens, projetos para marcas também. E nesse momento eu já tinha saído da televisão, eu já estava completamente imerso neste mundo de digital. Eu já tinha relacionamento com todos os YouTubers, eu conhecia eles pessoalmente, e aí é muito legal, porque era uma época que a primeira geração de YouTubers estava vindo, né? O Felipe Castanhari, os gamers todos começaram o que hoje é o streamer, começou ali atrás no YouTube, BRKS Edu, alguns YouTubers dessa época. O Leon, do Coisa de Nerd, conheci essas pessoas, comecei a me relacionar com eles e virei um especialista na linguagem do YouTube e das redes sociais, e tinha um passado muito grande com grandes produções, com televisão, isso me ajudou muito. Então, o meu desafio sempre foi como é que eu levo essa qualidade de produção para este veículo, como é que eu junto as coisas. E aí, hoje estamos nesse mundo aqui. Depois disso, eu, atualmente, há uns 4 meses atrás, saí da TV Globo, e aí eu passei para o outro lado do balcão. Então, como eu sempre trabalhei com marca, hoje eu trabalho num departamento de marketing, uma agência de conteúdo dentro de um departamento de marketing, criando projetos de conteúdo para marcas. Então, acho que isso ilustra bem assim, o tanto de coisa diferente que eu fiz. Eu tive muita oportunidade de fato ir me reinventando e assim, hoje eu tenho 40 anos e espero que eu continue me reinventando pelos próximos 20 ou 30, pelo menos. Espero ainda fazer muita coisa diferente. Tenho uma paixão por documentário, que é algo que eu ainda não fiz, que quero fazer, então estou me preparando para esse momento. A gente também, hoje, tem uma transformação muito grande da nossa área de audiovisual. Muitas coisas aconteceram, a gente fala de momentos de disrupção, né? Quando um modelo que é estabelecido, ele quebra e se transforma em outro. E na televisão, esse momento aconteceu, onde você tinha um contexto onde as TVs abertas, elas treinavam, né? Além da TV aberta, a gente chama de TV paga, ou TV a cabo, né? E aí você precisa pagar uma assinatura para ter os canais. E a gente tem hoje os streaming. Quando os streamings vieram, eles causaram a disrupção desse modelo de negócio que é chamado televisão. Por quê? Porque as televisões, por maior que elas sejam, e aí vamos pegar a Globo, por exemplo, que é a maior televisão da América Latina, por maior que ela seja, quando ela produz para o mercado brasileiro. Ou pelo menos 90% da sua programação é produzida para o mercado brasileiro. E, eventualmente, uma novela ou outra é exibida fora, mas a grande maioria da programação é feita para o Brasil. Quando você tem uma Netflix, por exemplo, a programação que eles fazem ela é distribuída no mundo inteiro. Então, eles têm uma coisa que a gente chama que é ganho em escala. O custo da produção automaticamente fica mais baixo. Por quê? Porque se eu gasto 100 e distribuo para 100 pessoas, eu estou gastando R$1 para cada pessoa que eu distribuo. Se eu gasto 100 e distribuo para 500 pessoas, eu estou gastando 20 centavos para cada pessoa que eu distribuo. É o que acontece com a Netflix, por exemplo. Então, eles têm capacidade de produzir muito mais conteúdos com muita qualidade e distribuir para o mundo inteiro. Então, quando chegou os streaming chegaram, eles
deram uma balançada na televisão. Além disso, as redes sociais também, porque as redes sociais, no final das contas, elas não rivalizam com a televisão diretamente, mas qual é o objetivo de qualquer mídia ou de qualquer entretenimento? É o seu tempo. Quando você está no teatro, o teatro compete com a televisão. Quando você está no parque jogando bola, o parque compete com a televisão. Porque se trata de tempo, é o tempo que você está disponível para assistir algo. Hoje, como profissionais de audiovisual, o nosso campo de atuação está muito mais amplo, porque a gente tem a oportunidade, hoje você tem muitas possibilidades, inclusive possibilidade de ser um criador, de fazer. E de onde começa esse trabalho e como é que a gente faz para o nosso conteúdo se espalhar aí pelas telas todas? Há um tempo atrás, na época que as outras telas começaram, nós costumávamos chamar de segunda tela. Então, a televisão era a primeira tela e o nosso celular era a segunda. Hoje já não é mais. Hoje não tem primeira e não tem segunda tela. Hoje é tudo tela ao mesmo tempo. Hoje você assiste junto. Então, eu estou assistindo televisão, estou comentando no Twitter, estou assistindo televisão, estou postando no TikTok. Então, do ponto de vista de conteúdo, a primeira coisa que a gente precisa é ter muito planejamento. Porque a gente pode reaproveitar esse conteúdo, né? Eu posso pegar um programa que foi exibido em 1 hora, recortar os melhores momentos e fazer um vídeo de 10 minutos que vai para o YouTube, recortar um monte de pedacinhos, 15 segundos e colocar no TikTok e no Instagram, fazer vídeos de 1 minuto. Então, tem uma coisa muito legal que é assim, o conteúdo é o rei, né? Ele é o nosso principal pilar. A maneira como você distribui esse conteúdo, ele depende da linguagem. E você precisa dominar a linguagem de cada um dos meios para que esse conteúdo chegue adequadamente à sua audiência. Vou dar um exemplo para vocês. A televisão são programas mais longos. Você assiste televisão sentado no sofá, confortavelmente, com uma tela grande. O TikTok, o YouTube, o Instagram, você consome na sua mão, é uma tela menor. Normalmente você pode estar no metrô, no ônibus, andando. Então, você tem que fazer umas adaptações. Na televisão, a gente guarda o melhor para o final, né? A gente vai construindo e até que você mostra o final, o programa acaba. No YouTube, você tem que colocar o melhor no começo, porque eu não vou assistir 1 hora, eu vou assistir 4 minutos, 3 minutos. Se eu não tiver o melhor no começo, eu vou perder essa audiência. Então, o mesmo conteúdo ele tem que ser transformado, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fazíamos MasterChef, por exemplo. Então, eu tinha a edição, o MasterChef é exibido na televisão. Quando ele acaba na televisão, automaticamente ele vai na íntegra para o YouTube, mas ainda assim nós fazíamos alguns cortes do programa. Então, o mix, né, dos melhores momentos daquele programa, ou as maiores broncas do Jacquin. Então, essa cultura do mix é muito importante. Então, com um conteúdo de 1 hora, às vezes, podia fazer 15 vídeos, de repente, né? Então, ele ia em 1 hora na televisão, ele ia com formato de 10 minutos para o YouTube, ele ia 15 segundos para o TikTok, ele ia uma foto para o Instagram, e aí você cria o que a gente chama de ecossistema de conteúdo. É o mesmo assunto, o mesmo conteúdo distribuído de maneiras diferentes, através de uma foto, através de um vídeo curto e através de um programa maior. A tendência hoje nas redes sociais são os vídeos curtos. Todas as redes sociais hoje, inclusive o Instagram, que começou como uma rede de fotografia, hoje é uma rede de vídeo curto. Uma outra coisa que você precisa conhecer muito quando a gente fala de multitelas é o comportamento de um bicho chamado algoritmo. O algoritmo é uma maquininha, um motorzinho que entende qual é o seu comportamento e te oferece conteúdo de acordo com o seu comportamento. Então, às vezes, a gente brinca que somos escravos desse tal de algoritmo, porque a gente trabalha para que ele distribua o nosso conteúdo mais efetivamente. Mas é uma disciplina, por exemplo, é um conhecimento que eu não tinha quando trabalhava em televisão. Eu tinha que ter um conhecimento do Ibope, né, da audiência, do comportamento, com poucos dados. Hoje, eu tenho todos os dados para analisar a minha audiência e para distribuir para eles de melhor maneira. Então, hoje, eu sou um profissional muito mais analítico também, porque eu preciso estudar gráfico, eu preciso estudar comportamento do usuário, eu preciso estudar qual é o melhor horário, qual é o horário que as pessoas estão dispostas a consumirem conteúdo de comida. É à noite ou é de manhã? E como é que a gente faz isso? Testando. Então, a gente se programa muito para, primeiro, criar uma programação
de modo que esse meu conteúdo seja distribuído em diferentes momentos do dia da pessoa e entender qual é o melhor momento para distribuir cada um. Então, às vezes, eu coloco uma foto no Instagram às 9 da manhã e publico um vídeo às 11 da manhã e coloco... Então, assim, a gente começa a entender esse comportamento. Então, isso é muito importante quando a gente fala de multitelas também. Então, acredito eu que conteúdo é o rei, tem um bom conteúdo, domine a linguagem de cada uma das plataformas para que você pegue o seu conteúdo e transforme ele através de linguagem na melhor maneira dele chegar à sua audiência e estude dados. Entenda o comportamento do algoritmo, entenda o comportamento da sua audiência e principalmente se relacione com a sua audiência. Na televisão, a resposta é mais longa, né? A gente tem que botar o programa no ar, esperar uma pesquisa. No YouTube, no Instagram, no TikTok, não. A resposta é imediata. São quantas pessoas curtiram, quantas comentaram e o que elas estão comentando. Então, a capacidade de você... A gente fala que na televisão você não pode errar. Você se planeja muito antes para não poder errar. Nas redes sociais é o contrário. Nas redes sociais você tem que errar rápido para acertar rápido. Então, quanto mais você colocar conteúdo, quanto mais você testar, quanto mais você errar, isso vai te dar maior conhecimento do seu público e você vai descobrir a melhor maneira de distribuir esse conteúdo. Então, eu acho que são estratégias da gente trabalhar aí com as multitelas a serviço do conteúdo, a serviço do entretenimento, a serviço da cultura, a serviço da educação. Mas é disso que se trata. É preciso que a gente o tempo inteiro se recicle, se transforme, absorva referências novas. E hoje, assim, questões que esse novo contexto traz. Primeiro é a democratização. A TV aberta ainda é o meio e o veículo mais democrático que existe, assim como o rádio, por exemplo. Você não paga nada para ter aquilo, né? Você paga a sua atenção, porque você assiste comerciais, mas de fato, a TV o meio mais democrático. O que significa que a televisão vai sobreviver aberta, vai sobreviver por muito tempo. Porque nós ainda, infelizmente no Brasil, estamos muito longe de uma infraestrutura onde você possa ter uma internet de qualidade, a um preço justo e acessível. Então, nós estamos longe disso. E acho que devemos buscar isso, porque hoje a internet é acesso, mas estamos longe. Então, a televisão ainda e ainda vai ser por muito tempo, o principal veículo de comunicação com a massa de brasileiros. Porém, a gente sabe da penetração do YouTube, a gente sabe da penetração do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do TikTok, das redes todas, né? A Buia ou a Twitch TV. Então, a gente sabe que hoje você tem muitos veículos diferentes, muitos meios diferentes, todos competindo pela sua atenção. E o que isso causa? Primeiro, na minha opinião, a gente fala muito de uma síndrome, né? Chamada FOMO, que é um termo em inglês que, traduzido para o português, é o medo de não consumir, o medo de não participar, o medo de não assistir a tudo. Então, as redes sociais, principalmente, têm mecanismos, de fato, estudados para que você se sinta obrigado a consumir conteúdo o tempo inteiro. Isso vai te cansar um pouco, porque, de fato, me cansa, né? Então, eu hoje, por exemplo, não tenho mais notificação nenhuma no meu celular, eu reservo momentos onde eu me afasto dele, para que eu possa me conectar com um livro, com minhas plantas, com a minha filha, senão eu perco essa conexão. Então, acho que isso é muito importante, principalmente para a geração de vocês que já nasceu com o celular na mão. Eu acho que vale a pena esse exercício de largar o celular e pegar um livro. Recomendo isso para vocês, mas sei que é difícil. E é difícil justamente por conta disso. Se trata de capturar a sua atenção. Outro problema, além dessa estafa mental, dessa sensação de que nunca é suficiente, é a questão da curadoria. A televisão, ela tem profissionais por trás. Então, quando eu divulgo uma notícia, por exemplo, no meu Instagram, eu estou produzindo ela sozinho. Quando você coloca isso num grande veículo, ou pelo menos não precisa ser um grande veículo, mas um veículo com responsabilidade, existe um método jornalístico por trás. Existe uma equipe que checou aquela notícia, que apurou aquela notícia, que ligou para as partes, que deu o direito das partes se defenderem. Existe um método jornalístico. O que hoje na internet se perde muito. Então, surge toda essa onda de fake news que a gente vive, porque a gente não tem controle mais da informação. E quando eu digo controle, não é controle no mau sentido, não. É controle de você
ter o rigor de passar a informação certa, o compromisso de passar a informação certa com isenção, sem puxar a corda para um lado ou para o outro. Então, com a democratização dos meios, o que eu acho muito bom, a gente perde um pouco isso. Então, nós, como audiência, precisamos estar mais atentos àquilo que a gente consome. É muito importante. Temos que consumir de tudo, sim, mas com responsabilidade. E com responsabilidade quando compartilhamos coisas, porque eu passei a ser um veículo, e você também hoje é um veículo. Então, à medida que qualquer coisa que você passa que você coloca no seu Instagram, no seu TikTok ou no seu WhatsApp, você está fazendo a função de emissor de uma informação. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de nós mesmos, então, fazermos a curadoria desse conteúdo. Será que eu quero divulgar isso aqui? Será que isso aqui é verdade? Deixa eu procurar. Toma 3 minutos da sua vida e procura se aquela informação procede ou não. É muito importante. E aí, quando a gente fala de curadoria, é isso, né? O que as televisões faziam e fazem ainda é selecionar conteúdo para você. Hoje, você tem uma oferta tão grande de conteúdo que, às vezes, você se perde nas opções e acaba não absorvendo, não aproveitando nada. Tem uma coisa que eu acho muito interessante também, que a televisão, ela ainda é o grande assunto da internet. Ela ainda é. Então, se você, por exemplo, hoje o TikTok, ele patrocina grandes programas de televisão. Então, ele patrocina o MasterChef, por exemplo. O TikTok patrocina o No Limite, que é um reality da TV Globo. Por quê? Porque a gente sabe que quando você coloca um vídeo no TikTok, no YouTube, vou pegar o YouTube como exemplo. Você tem grandes influenciadores que têm números enormes, né? O Whindersson, Felipe Neto, enfim, tantos outros. Porém, o Whindersson talvez demore 2 dias para, sei lá, ter 4, 5 milhões de pessoas que assistiram ele. A televisão, num único segundo, ela atinge esses 5 milhões e muito mais. Então, o William Bonner, quando fala boa noite na TV Globo, ele está falando boa noite, cara, 30, 40 milhões de pessoas, provavelmente, ou até mais. Então, esse poder de comunicar em massa é a televisão que tem, ainda é só a televisão que tem. O YouTube ele tem um tempo onde o vídeo tem uma duração, e a gente sabe disso, mas a televisão tem. Então, ela gera assunto. E aí a gente parte para uma cultura que alguns estudiosos, ou enfim, gente que estuda a comunicação, chama que é a cultura do remix, né? De você mixar as coisas. A gente tem um meme que é muito famoso, que é o meme da Nazaré. Vocês já devem ter visto o meme da Nazaré. A Nazaré era uma personagem feita pela Renata Sorrah numa novela. Esse meme, uma pessoa hoje de 10 anos que não faz ideia daquela novela, conhece esse meme, porque ele ficou tão famoso, ele foi tão remixado, né? Aquela imagem foi tão usada em outros contextos, que é um pouco dessa cultura do que a gente vive hoje, a cultura do remixar as coisas. Então, a gente percebe aí como a televisão consegue conviver com os outros meios e como é que a gente pode potencializar essas audiências, esses assuntos, esses conteúdos através de todas elas. Para quem tem o sonho ou a vontade de ser influenciador, primeiro, vai fundo, tenta, vai fazer. Acho que é o mais importante. Segundo, não se preocupa muito num primeiro momento com a melhor câmera, com o melhor... Não, pega seu celular e faz. O importante é fazer. Porque fazendo, você vai ter uma resposta da sua audiência e a sua própria audiência vai te encaminhar para aquilo que ela mais gosta e você vai adaptando o seu conteúdo. Mas, principalmente, tenham um propósito. Hoje, o que as pessoas não se conectam mais à propaganda ou às marcas, elas se conectam a propósito. Então, se eu tenho o propósito da democratização, da informação, se eu tenho o propósito da diversidade, se eu tenho o propósito do entretenimento, seja qual for. O importante é você descobrir o seu propósito e entender como é que você pode levar esse propósito a mais pessoas através do conteúdo, através das suas redes sociais. Mas o que eu acho mais importante, de fato, é a gente descobrir aquilo que a gente quer comunicar, qual é o nosso propósito, onde a gente pode contribuir com a sociedade através das nossas capacidades de comunicação. Então, hoje, o que eu tento fazer? Eu, quando eu trabalho hoje para a marca, o meu propósito é influenciar as pessoas que dentro das empresas tomam decisões. Porque será que eu não posso, então, devolver algo à sociedade? Será que eu não posso contribuir, por exemplo, para o tema da diversidade? Será que eu não posso, então, contribuir
para, enfim, a educação financeira, ou para a educação de maneira geral. Então, hoje, eu que comecei lá atrás, na TV Cultura, que é uma emissora educativa, é uma emissora que tem o propósito de educar, de levar cultura e educação através do entretenimento, hoje eu tento aplicar um pouco disso que eu lá atrás aprendi nas marcas que eu trabalho. Então, eu tento hoje influenciar as pessoas que tomam decisões dentro das marcas para que a gente possa contribuir com a sociedade, de fato, contribuir com as pessoas e fazer algo melhor. Assim, eu sei que sozinho não vou conseguir, mas aquilo que eu posso, eu tenho. Então, hoje, o meu propósito é ampliar a minha influência para que eu consiga devolver algo à sociedade. Então, quando vocês aí quiserem se tornar criadores, influenciadores, youtubers, tiktokers, pensem no propósito de vocês. E acho que isso vale um pouco para essa escolha profissional também. Pensem qual é o seu propósito e qual é a sua escolha profissional que vai ser um veículo, uma ferramenta para que você desenvolva o seu propósito, né? Eu sei que talvez vocês sejam muito novos ainda para esse papo de propósito. Isso é uma coisa que, com o tempo e com o amadurecimento, a gente vai se preocupando mais. Mas guardem esse tempo de vocês e pensem nisso ao longo da trajetória de vocês. E, assim, coisas importantes nessa profissão. Então, a gente já falou um pouco de ter referências, então, de vocês poderem, o máximo de livro que vocês puderem ler, o máximo de filme que vocês puderem assistir, de vídeo no YouTube, no TikTok, nas redes sociais, que vocês puderem consumir. Acho muito importante. Uma outra coisa que a gente falou que é muito importante é experimentar funções diferentes dentro dessa disciplina. E uma outra que é muito importante em audiovisual, seja qualquer meio, televisão, redes sociais, qualquer veículo, é um trabalho em equipe. Televisão e audiovisual é um trabalho em equipe. Assim, a gente não faz nada sozinho. Existe uma cadeia de produção que começa desde a ideia, a materialização dessa ideia através de um projeto, a continuação desse projeto através do roteiro, depois um diretor que tem que olhar e entender como é que ele vai passar aquilo para a tela, que se junta com um diretor de arte, que cuida de toda a parte visual, que se junta com um cenógrafo, que cuida da cenografia, que se junta com um figurinista, que cuida do figurino, com um maquiador, que cuida da maquiagem, que se junta com câmera, que faz a câmera, com um cabo-man, que carrega aquele cabo, com o iluminador, que bota a luz. Então, às vezes, a gente acha muito simples, né? Às vezes, um vídeo de 15 segundos, e vocês não imaginam o trabalho que dá. E é um trabalho em equipe. Então, é quase como você trabalhar numa orquestra, onde cada um tem que tocar o seu instrumento e, se estiver desafinado, toda a orquestra se prejudica. O nosso trabalho é muito assim. Eu trouxe um vídeo para ilustrar isso, que é uma cena de uma série que eu gosto muito, chamada Kidding, com o Jim Carrey, que é um grande ator. E essa série, o produtor executivo dessa série é um diretor francês chamado Michel Gondry, que eu acho muito legal que vocês assistam, porque, na minha opinião, é um cara brilhante. E tem uma cena muito emblemática que é um plano sequência, né? Um plano sequência é quando você não desliga a câmera, é quando você grava uma cena inteira sem nenhum corte, sem nada de edição. É a cena inteira gravada num único plano, por isso a gente chama de plano sequência. E esse vídeo ilustra bem, vocês vão ver. Um lado é a cena finalizada e o outro lado é como ela foi feita e quanta gente está envolvida nessa cena. Se vocês repararem, parece um balé, inclusive, é tudo cenografado, ensaiado perfeitamente. E eu acho que essa cena ilustra bem o quão é importante a gente trabalhar em equipe nessa área de audiovisual. Se trata de ter pessoas, de fato, da gente conseguir juntar tudo num único objetivo, e acho que isso imprime bem o que é o nosso trabalho. Assim. E eu gosto bastante desse vídeo por causa disso. And Ricky. Queria agradecer essa oportunidade, queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que agora tem um momento de eu responder algumas perguntas que vocês estão enviando. E, assim, vou responder as perguntas, mas já desejo para vocês uma escolha tranquila, uma escolha serena, tranquilidade, tirem a pressão e se divirtam nessa vida, que é o mais importante. Muito bem, Glaucia. Eu acho que adaptar o conteúdo é fundamental.
é a melhor, a gente precisa entender que desde o comportamento físico, né? Então, até o ambiente que eu tô. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou para o cinema. No cinema, eu apago a luz, igual. Eu ligo o celular, eu sou obrigado a desligar o celular. Ou seja, eu tô imerso naquele conteúdo, né? A tela é gigantesca na minha frente. E eu estou muito bem acomodado numa poltrona confortável, com uma tela gigantesca, com tudo escuro. Eu não tenho distração. Então, ali eu posso construir uma narrativa um pouco mais elaborada, eu tenho mais tempo de ir construindo o personagem, a sequência de coisas que vão acontecer, para no final ter o ápice e acabar. No celular, não. Então, eu consumo, primeiro, tá? A média, eu não tenho esse número exato, mas o tempo que uma pessoa roda um feed, por exemplo, e o tempo que ela tem para ver uma foto é 0,3 segundos. Ou seja, você precisa capturar a atenção daquela pessoa em 0,3 segundos. O que eu faço? O que eu faço para capturar a audiência? A foto tem que ser grande, a letra tem que ser grande e tem que ser clara. Eu não posso escrever assim, por exemplo, batatinha quando nasce e esparrama pelo chão. Eu não tenho tempo de ler isso, então eu tenho que escrever, a batatinha está no chão. Então, enquanto na televisão eu falo batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, no Instagram, por exemplo, eu falo batatinha caiu. Então, você precisa adaptar a linguagem. O conteúdo é o mesmo, mas a linguagem precisa ser adaptada. Eu acho que hoje você tem, sim, muitas possibilidades. O que acontece, aí eu concordo com você, é que você tem nós tínhamos o sonho, quando essa coisa chamada internet começou, de que a internet ia descentralizar o poder da comunicação. E, na verdade, não. A gente tem aí duas grandes empresas hoje, que é o Google e o Facebook, centralizando a comunicação. E por trás, 40, 50 engenheiros pensando em como vai ser o seu comportamento. Eu posso de fato, me render aí, ou eu posso procurar consumir outras opções. Eu tenho hoje o René Silva, por exemplo, influenciador, a Voz do Morro. Eu tenho, por exemplo, o Mídia Ninja, que é uma imprensa alternativa. Eu tenho, por exemplo, canais especializados em plantas, em gente muito especializada e muito qualificada para falar de plantas, se você quer. Então, ao mesmo tempo que eu tenho grandes grupos controlando a distribuição, eu tenho muita gente segmentada produzindo conteúdo. Então, eu talvez esteja refém dos grandes grupos do ponto de vista da distribuição, mas eu tenho diversidade na produção de conteúdo. Então, acho que o importante é a gente sair um pouco das escolhas óbvias e procurar sempre fontes de informações que te complementem, pensar na curadoria, analisar se aquela informação está certa e aproveitar. Muito bem, João. Para a televisão, o primeiro passo, na minha opinião, é conhecer a necessidade da sua audiência. O que a sua audiência quer assistir? E aí, para isso, você tem departamentos de pesquisa dentro das emissoras de televisão que te fornecem ideias e te sugerem caminhos. A partir daí, então, conhecendo o seu público, conhecendo as necessidades do seu público, a partir daí você vai para uma fase de ideia. Então meu público quer consumir, quer saber mais sobre culinária sustentável. Então, como é que eu posso falar para o meu público sobre culinária sustentável? Aí você tem uma ideia. Essa ideia, normalmente, a gente chama de formato. Então, você formata o programa. Então, quantos episódios vão ser? Vai ser um apresentador, vai ter uma apresentadora, são um apresentador, duas apresentadoras, vai ser em estúdio ou vai ser em externa? Vai ser um programa, que tipo? É uma revista? É um programa de entrevista? É um talk show? Que tipo de formato eu vou colocar no meu programa? Então, a primeira coisa que você faz é isso. Depois, você parte para o roteiro do programa. Então, o roteiro é quando a gente começa, de fato, a escrever o que vai acontecer naquele programa. E aí tem a pauta, que é o pré-roteiro, onde você fala, olha, vou entrevistar fulano, vou entrevistar ciclana, vou trazer um professor X ou Y, vou trazer uma agricultora, eu
penso na estrutura do programa, daí para frente começa a descer o roteiro, que é o texto mesmo. A apresentadora vai falar: olá, querida audiência, hoje vamos falar de agricultura sustentável. Isso alguém foi e escreveu. Aí termina o processo de criação e começa o trabalho de produção. Eu acho fundamental conhecer a necessidade do público que você quer atingir. Na televisão, a gente é obrigado, a gente precisa falar com muita gente ao mesmo tempo. Então, a gente não pode ser muito genérico, muito específico. São raras as oportunidades que a gente tem em televisão de ser muito específico. De maneira geral, é um veículo de comunicação de massa. A gente precisa falar para o maior número de pessoas possível. Nas redes sociais, você tem um privilégio de poder falar muito especificamente com quem, de fato, está querendo consumir a agricultura sustentável. Então, você pode fazer um conteúdo um pouco mais focado, um pouco mais especializado. Na televisão, conhecer o seu público e ser bastante abrangente. Evelyn, é um privilégio a gente ter um veículo como a TV Cultura no Brasil. É um privilégio. Assim, é um dos veículos que eu mais admiro, que eu mais tenho carinho hoje. É a TV Cultura, assim como eu admiro muito a BBC, por exemplo, né? Que também é subsidiada pelo governo e também pelas próprias pessoas, né? Então, a BBC é uma emissora que eu tenho muita admiração, a TV Cultura também. Na TV Cultura, o seu compromisso é com a educação, com o entretenimento, com a cultura. Na TV comercial, seu compromisso é com a publicidade. Seu compromisso é com o departamento comercial. Então, é bastante diferente. Assim. De maneira geral, a gente tem oportunidades na emissora pública, por exemplo, de experimentar linguagens diferentes, de se arriscar um pouco mais, de testar um pouco mais. Você tem a oportunidade de errar um pouco mais, coisa que na TV aberta e na TV comercial você não tem. Então, em compensação, por uma questão de orçamento, nas TVs comerciais, você tem mais meios, né? Então, você tem departamentos de engenharia, você tem mais estúdios, mais recursos tecnológicos, mais profissionais trabalhando. No final das contas, uma coisa compensa a outra, porque a liberdade criativa que eu tenho na TV Cultura, eu não tenho na Globo. Em compensação, o acesso à tecnologia que eu tenho na Globo, eu não tenho na TV Cultura. Então, assim, eu não tenho como te dizer o que é melhor, o que é pior. O que eu acho importante eu sempre procurei ser versátil, ao ponto de poder me adaptar às realidades diferentes. Então, isso me deu bastante oportunidade, assim. Então, eu acho que ser versátil é uma boa característica, mas não tem melhor ou pior, assim. Mas eu acho que ter a TV Cultura é um grande privilégio, é um bem que a gente tem. Então, a gente tem que cuidar bem. Gersilene, como funciona a divisão na minha cabeça? Olha, difícil de explicar. Eu vou te falar que assim, a divisão, para mim, começa no Excel. Eu uso muito Excel, apesar de eu ser um profissional de comunicação, talvez o software que eu mais use hoje é o Excel, porque eu começo planejando mesmo. Eu começo planejando qual é a frequência dos conteúdos. Então, eu vou ter conteúdo uma vez por dia, uma vez por semana, ou 3 vezes por dia. Eu começo montando uma grade de programação. Então, quando eu faço assim, aqui é a TV, aqui é o YouTube, aqui é o TikTok, aqui é o Twitter, aqui é o Instagram e o Facebook. E o que eu vou colocar em cada uma dessas redes e quando? Então, aqui vai ser na segunda, aqui eu subo na... Então, para mim, assim, eu começo no Excel, colocando tudo, montando uma grade de programação mesmo, né? Para todos os veículos diferentes. E, assim, eu consumo muito. E, às vezes, eu consumo não porque eu gosto, né? Eu consumo por interesse profissional. Eu assisto muito TikTok, eu assisto muito YouTube, eu consumo muito Instagram, eu sigo todos os influenciadores que vocês podem imaginar. Eu conheço as histórias deles, eu sei que tipo de conteúdo eles fazem, porque eu preciso
ter essas referências para poder adaptar o conteúdo às linguagens que eu preciso. É bem complexo, eu vou te falar, assim, quando a gente trabalhava e era só televisão, era muito, muito, muito mais tranquila a nossa vida, porque imagina, a gente produzia uma única coisa, entregava e exibido. Hoje, assim, a gente produz, eu tenho que fazer de um programa de 1 hora, eu tenho que fazer 15 cortes, esses 15 cortes, ele precisa ser vertical, ele precisa ser horizontal, esse aqui funciona melhor com 15 segundos, esse com 1 minuto, eu tenho que escrever uma legenda, eu tenho que fazer uma capa, né, a thumbnail, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar qual é a melhor hora de publicar, eu tenho que pensar em responder comentário, é muito mais complexo, assim, é muito mais complexo. Então, eu preciso ser uma pessoa bem planejada, assim, senão eu não consigo lidar com essas complexidades todas. E, assim, importante para quem quer ser criador é respeitar o próprio ritmo também, não ceder tanto ao ritmo do algoritmo. A gente conhece, assim, poderia ficar 1 hora aqui contando histórias de criadores que tiveram uma estafa mental, tiveram um burnout, por conta dessa ansiedade em ter que produzir. E eu não acho isso legal. Eu acho que o importante é que você faça o conteúdo confortavelmente, com qualidade, com propósito. Então, eu recomendo que planejamento e respeito ao seu próprio tempo acho que são as duas coisas que a gente precisa considerar na hora de produzir. Pedro, primeiro, não aposta todas as fichas nas redes sociais. Estuda, continua estudando. Então, assim, começa a criar, porque começar a criar é importante, mas não abandona a parte técnica e o estudo organizado e acadêmico. É importantíssimo. Talvez agora vocês não percebam, mas depois vocês vão perceber. Eu tinha aula de filosofia na faculdade e hoje é fundamental eu ter tido aula de filosofia na faculdade. Então, não pule etapas. Eu acho que essa é a primeira dica. A segunda é produz. Começa a produzir, começa a testar a linguagem. A terceira é tenha referência. Então, assista tudo que você puder, não só a rede social em si que você quer trabalhar. Vá para o cinema, sabe? Procura os clássicos. Assiste Glauber Rocha, por exemplo, que é um cineasta brasileiro. Se preocupa com ter bastante referência na hora de criar. Consome bastante conteúdo. Se planeja. Então, se planeja, respeita o seu próprio tempo para você não sofrer um excesso de trabalho em função da exigência dos algoritmos. Respeite o seu tempo e tenha um propósito. Então, eu acho que estuda, tenha referências, consuma conteúdo, se planeje, respeite o seu próprio tempo e tenha um propósito. Acho que são essas as dicas. Daniel, eu acho que, assim, as ideias circulam mesmo, de fato, hoje é muito difícil você ter o original, né? Então, eu tenho o Big Brother e eu tenho a Fazenda, não é a mesma coisa, né? Eu mudei o cenário ali, né? Então, em vez de ser numa casa, numa fazenda, é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente não vive uma crise de criatividade, o que eu acho que a gente vive é um excesso de disponibilidade de conteúdo. O que é bom, porque te traz diversidade, o que é ruim, porque pode te causar ansiedade. Então, assim, eu fico muito impressionado com a capacidade de produção de meme, assim, né? A criatividade que tem e a simplicidade naquela mensagem, né? Às vezes é capturar uma cena e colocar uma palavra e mudar um contexto, e eu acho incrível, assim, essa capacidade. Então, eu não acho que a gente vive uma crise de criatividade, não. O que eu acho que talvez aconteça uma exigência muito grande em você ter que produzir uma quantidade muito grande de conteúdo. E isso, às vezes, compromete a qualidade. Isso eu acho que sim. Eu acho que a exigência pela quantidade de conteúdo hoje é maior pela exigência pela qualidade do conteúdo. Agora, eu não acho que a gente vive uma crise de criatividade, não. Eu acho que a gente tem uma crise institucional, cultural, que faz com que a gente
os artistas alternativos, aqueles que não são presos a obrigações comerciais, têm dificuldades em sobreviver e, sim, dificuldades em criar. Eu sinto uma falta de apoio à cultura, ao entretenimento de qualidade, o que faz com que a gente, infelizmente, não consiga sobreviver disso. E eu sinto um excesso de demanda por conteúdo, de exigência por quantidade de conteúdo que às vezes prejudica a qualidade. Mas eu acho que a gente é muito criativo ainda assim. Ainda assim somos muito criativos e a criatividade sobrevive, resiste. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou ficar de olho nos comentários aqui, prometo tentar respondê-los. Então, se quiserem, por favor, aí comentar, e se eu tiver oportunidade, vou tentar responder a vocês. Então, de vez em quando eu vou entrando aqui no vídeo para ver se vocês têm algum comentário, vou responder. Espero que vocês se divirtam nessa jornada de vocês, porque eu acho que o trabalho ocupa boa parte da nossa vida, e se a gente não amar o que a gente faz, se a gente não for apaixonado pelo que a gente faz, não vai rolar. O dinheiro e a remuneração é uma decorrência do seu trabalho e não é o fim. Então, acredito muito nisso. Relaxem na hora da escolha, procurem tirar um pouco do peso dessa decisão, porque a vida é muito ampla e a gente tem muitas oportunidades de se transformar ao longo dos nossos momentos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui falando para vocês. Muito obrigado. Onde estiver, leve cultura com você.